Bom dia, claro que não. Aliás, eu estava a ouvir esta peça e a recordar-me de um processo que coincidiu mais ou menos com a minha entrada nos tribunais, que foi também um mega processo, da altura que envolvia as questões do São Francisco Xavier, e em que era tudo em papel e os próprios arguidos, na altura ainda eram réus, que assim se chamavam, tinham que explicar umas folhas de papel e iam explicando aquilo. Neste processo, com a coordenação do Conselho Superior da Magistratura, vão ser testadas novas ferramentas, o OTEC, que é um sistema de apoio à tramitação de especial complexidade, também os sistemas de informação, numa sala, ela também que está preparada para este tipo de processos. Ainda não é a sala que efetivamente seria desejável, é o que foi possível neste tempo em que houve condições para tal. Há um conjunto de ferramentas que também ainda não estão prontas, como por exemplo a transcrição automática dos depoimentos, quer dos arguidos, quer das próprias testemunhas, que esperemos que ainda possa vir a acontecer ainda durante este processo. Agora, há aqui algumas coisas que deveriam começar a ser feitas com mais tempo. Desde logo, e nós defendemos isto, e o Conselho Superior da Magistratura, designadamente o seu Vice-Presidente, também é um defensor desta medida. É que há alguns processos, quando se iniciam, logo na fase de inquérito se sabe que irão ter uma complexidade e uma dimensão superior àquilo que é normal. E então seria aconselhável que houvesse um conjunto de funcionários que, desde o início, desde a fase do inquérito, acompanhassem todas as fases do processo e, quando chegassem a julgamento, pudessem efetivamente estar mais por dentro de tudo o que são as minúcias dos processos, porque só a tecnologia não resolve o problema. Da mesma forma que neste processo houve também uma formação específica, quer para o coletivo dos juízes, quer para os funcionários que lá estão a tramitar este processo e no acompanhamento à audiência. Temo que a afetação de um único oficial de justiça em permanência seja curta, mas este é o futuro daquilo que tem que ser feito. Ou seja, e quando nós conseguirmos ter também a tramitação da fase do inquérito, toda ela desmaterializada, e quando falo em desmaterializado, não falo apenas em PDFs, em ter lá as imagens, não, falo efetivamente de uma forma que permita o tratamento, seja através de metadados, seja através de ferramentas de apoio informático capazes de interpretar a linguagem natural e que facilitam este trabalho. Porque, como devem imaginar, toda esta fase de produção de prova, e este é um dos outros problemas, mas em bom rigor, é aquilo que efetivamente se fizer prova na sessão de julgamento, nas várias sessões de julgamento, é que vai servir para condenar ou absolver os arguidos. Era importante que isto começasse a ser feito desde o início. Ora, só agora é que se estão a dar os primeiros passos para que efetivamente também as plataformas de gestão informática sejam aplicadas também à fase do inquérito, já numa forma em que elas sejam passíveis de utilização em todas as fases do processo, que permitam um automatismo a quem tem que decidir em dado momento, através de recurso a comandos simples, obter essa informação, que a informação que tem que ser mostrada na sala de audiências, ela seja também ela seja rápida, e este modelo que se está a testar parece-me que é um bom pronúncio. Está a falar de algo que eu ia questioná-lo sobre isso, que é isto do que me está a falar. Estamos a falar de um protótipo, de um modelo que pode evoluir para outros tribunais, para ser generalizado, ou é uma coisa casuística? Não, eu penso que a ideia é que estas ferramentas que estão a ser feitas, estão a ser coordenadas no âmbito do grupo de trabalho que está sediado no Conselho Superior da Magistratura, possa ser aplicado a outros processos de especial complexidade, que haja mais salas. Não temos que ter uma sala em cada núcleo, mas temos que ter salas devidamente apetrechadas
nas maiores comarcas que possam utilizar estas ferramentas, que este julgamento sirva também para testar em ambiente real estas próprias aplicações, quer o OTEC, quer as aplicações ligadas ao CEGIP, para que possamos melhorar, que se dê aqui um salto qualitativo que vai reduzir bastante o tempo de decisão e que me parece que poderá, inclusive, facilitar muito o papel do jogador, porque, como se deve entender, é quase impossível que uma pessoa, ao fim de 30, 40 sessões, se lembre do que é que disse a testemunha A ou testemunha B. António Marcelo, é exatamente isso que eu lhe ia pedir, até para nos descrever um pouco este tipo de tecnologia, se é, de facto, como está informatizada, não apenas nesse formato que é o papel digital, a que tanto nos habituamos, que é o PDF, estando numa outra forma. E significa o quê? Que se alguém falar de uma determinada declaração ou de uma determinada prova, um documento, apenas com uma pesquisa simples, é fácil, rapidamente, ela ser puxada e ser mostrada, é isso? Sim, mas a ideia é irmos ainda mais longe. É que também toda a prova que esteja a ser feita durante a sessão, sessões, ela possa ser transcrita, ela e seja facilmente, quando depois o coletivo tiver que reunir para decidir, saber o que é importante e as tais ferramentas de apoio à decisão. Ou seja, nós não temos que ter medo da introdução da inteligência artificial, de um conjunto de algoritmos que não que decidam, mas que apoiem a decisão, que facilitem, que tornem mais simples a forma como o julgador, e eu defendo que tem que ser sempre um ser humano, tem que ser uma inteligência humana, porque a sensibilidade para o processo penal e para o direito penal é efetivamente algo que é das pessoas para as pessoas, mas que facilita toda essa tramitação. Agora, o que eu temo e o que eu espero que isso não venha a acontecer é que aquilo que se está a fazer agora, com as limitações que tem, com até eu antecipo que possa haver algumas falhas, porque a própria infraestrutura dos edifícios pode levar a isso, que seja apenas isso mesmo, seja o início, seja o começo, e que nós daqui para a frente tenhamos esta estratégia de aplicação, gradualmente também para outro tipo de processos, porque esta tecnologia pode ser também importante, principalmente naqueles processos onde o tipo de crimes e a associação, os outros mega processos associados a outra tipologia de criminalidade bem mais complexa, efetivamente possa ser utilizada e que ela sirva aqui como modelo de teste, e é um teste bastante exigente, mas que possamos no futuro ir gradualmente equipando os tribunais dos meios tecnológicos que permitam aumentar a celeridade, ou seja, sem fazer perder, como dizia o seu professor há pouco tempo, sem que se ponham em causa as garantias dos cidadãos, se permita ganhar tempo noutras fases e que permita uma maior celeridade, que permita uma maior eficácia da justiça, porque a justiça que tarda acaba por sempre ser uma justiça que não é feita. Ora, então... A verdade é que estes processos, aliás, que expõem também a própria República ao escrutínio internacional, há que afetar recursos que vão, invariavelmente, fazer falta noutros locais. Eu, se me permite, gostaria de acrescentar uma coisa aqui, eu penso que vai no seguimento daquilo que o professor estava a dizer. Nós defendemos que desde o início deve haver uma melhor articulação, e às vezes isto nem sequer depende da alteração das normas processuais penais, entre o Ministério Público e o próprio juiz de instrução. E também uma outra coisa ligada às tecnologias, que é a interoperabilidade entre todos os sistemas que são utilizados pelos órgãos de polícia criminal, no caso concreto pela Polícia Judiciária, também pelo Ministério Público e depois pelos tribunais. E uma maior facilidade de acesso, devidamente controlada, a todos os outros meios que são públicos ou que têm natureza pública, seja o IRN, seja um conjunto de bases de dados. Agora, sem meios humanos isto não se consegue, e aqui eu falo essencialmente dos oficiais de justiça, esta afetação vai ter consequências porque vão faltar noutras áreas. E depois temos um problema. E assim, este é um processo grande, é um processo mediático, mas são os pequenos processos que impactam a vida dos cidadãos comuns, do cidadão anónimo,
que depois aumentam também essa percepção de injustiça. E nós não podemos carregar toda a nossa atenção e todo o nosso investimento para estes megaprocessos em detrimento dos outros. Por isso é que eu defendo que tem que haver uma estratégia que vai para além da legislatura, e aquilo que eu tenho assistido nos últimos anos é que às vezes nem é preciso mudar o governo, basta mudar o ministro, ou às vezes até o próprio secretário de Estado, para que a estratégia que se define para a justiça altere, o que significa que não é estratégia nenhuma. E nós, oficiais de justiça, sentimos isso na pele e, portanto, nós poderíamos dar um contributo ainda maior, com mais formação, com uma especialização mais célere, e seria o país a ganhar, seríamos todos a ganhar.